do Vovô. O que dessa questão aí, tá? Bom, o Marco Aurélio ainda está acima do peso. Percebe-se, inclusive, de forma nítida que ele ainda está um pouco acima do peso. E um jogador entrar em campo nas condições que ele entrou e começar uma sequência de jogo, a gente achou por bem iniciar a sequência de forma tardia, ou seja, temos uma semana de trabalho para o Marcos Aurélio. O Marcos Aurélio vai passar por esse processo de trabalho de treinamento, tem um trabalho específico para ele em 2 expedientes. Ele está fazendo complementos de trabalho para perder um pouco mais do percentual de gordura, para que no sábado a gente faça uma reavaliação do percentual de gordura dele e que ele possa entrar em campo mais leve do que entrou no jogo passado. E aí sim iniciar uma sequência de jogos para partir exatamente para aquilo que foi comentado, para ele ganhar o ritmo de jogo, para ele ganhar esse nível de condicionamento de jogo, que é específico, né? O passe é diferente no jogo, a disputa, né? O adversário vem numa dividida bem mais forte do que nos treinamentos, e isso ele vai adquirir a partir de sábado, quando vai fazer, quem sabe, jogar 70 ou até 90 minutos do jogo. Aí, falando a respeito do Marcos Aurélio, e as mudanças dadas para o jogo de amanhã? Bom, elas foram já previamente testadas no jogo anterior, né? No caso do Samuel e no caso do William Correa. Foram 2 jogadores que entraram muito bem, fizeram muito bem a função. Vai acontecer o retorno natural do Magno Alves, fazendo dupla de ataque com o William. E a entrada do Wesley no lugar do Marcos Aurélio, que fez o último jogo. Talvez a gente ganhe mais velocidade, no caso do Wesley em relação ao Marcos Aurélio. Um pouco mais de volume em relação a passe, né? O nosso passe melhora um pouco mais com a entrada do William Correa, e acho que a nossa equipe evolui um pouco do ponto de vista técnico. Nado, você vem fazendo várias mudanças na equipe. Você acredita que vai achar o ponto certo, aquele velho ditado, ponto do doce? Quando é que você acredita que isso aí vai estar no ponto quando, a partir de qual momento? A partir desse jogo já? Acho que está bem próximo, eu sempre coloco muito a questão do momento. E as trocas geralmente acontecem por isso, né? O momento de cada jogador. E eu tenho que levar em consideração a confiança do momento de cada jogador. Então, acho que está bem próximo. Alguns jogadores que estavam precisando de uma sequência, e principalmente durante as partidas, né? Ter essa cobrança, essa situação dos companheiros estarem do lado cobrando e aperfeiçoando a cada jogo, a cada repetição de escalação. A tendência é que a gente esteja próximo dessa escalação, de que sabe repetir mais a mesma formação. Mas é óbvio que eu também não posso apenas por isso repetir a escalação. Eu tenho que observar a perda de rendimento, a queda de rendimento de algum outro jogador. Como eu visualizei uma perda de rendimento no jogo anterior em determinada função, optei pela troca e espero que a gente cresça um pouco mais com isso. Thiago Costa ainda não acertou, você vai improvisar. Seria o momento já de pedir uma nova contratação ali para aquele setor? As reavaliações elas são sempre feitas a cada momento. Eu só vou relembrar que um momento específico nós precisamos de um jogador que possa agredir mais o adversário. Um cara que tenha mais velocidade. Eu já tinha feito a minha escolha há 3 rodadas antes pelo Eusébio, por ser esse jogador mais leve, ser um jogador que faz esse deslocamento é um jogador que agride mais, que chega mais à frente do que o Thiago. O Thiago, eu não posso cobrar do Thiago algo que ele não pode me dar. Isso aí é covardia minha. Eu sei que o Thiago é um jogador que faz bem a função de linha de 4. É um jogador que faz bem as fechadas, só que hoje, infelizmente, nós não estamos precisando disso. Nós estamos enfrentando adversários que só se defendem. Nós precisamos hoje de um jogador que vá à frente, jogador que chegue na linha de fundo, que faça jogadas ofensivas, que chegue com muito mais velocidade, com mais leveza. E essa não é a característica do Thiago. Então, por isso, eu estou optando por usar o Samuel improvisado, que é um jogador mais leve, é um jogador que tem um pouco mais desse perfil, é um jogador que tem um pouco mais de chegada à frente, mas esperando também a recuperação do Eusébio, que na minha cabeça, há 3 dias, né, 3 rodadas atrás, antes do Clássico, eu já tinha inclusive definido isso como o Eusébio, o nosso titular da posição. A sua dor de cabeça hoje é o meio campo do Ceará, já que você defendeu os 2 zagueiros, o lateral direito,
o João Marcos e o Ricardinho, os dois atacantes, o meio ali de criação que você ainda está com essa dor de cabeça? Talvez seja o que está faltando, né, para a gente dar uma repetição de escalação, para ter mais consistência. É a parte da criação, né? Eu já tinha falado em outros momentos que a gente tinha criado pouco. No último jogo eu acho que nós criamos muito, nós chegamos, finalizamos muito. Então, quem sabe repetir um pouco da formatação que finalizamos no jogo passado. Na estreia, 1-1 da Copa Nordeste. Agora o pensamento é os 3 pontos lá contra o River. É o objetivo, né? E a gente sabe que vencendo a partida a gente se aproxima. Dependendo do resultado de hoje que aconteça, pode ser que a gente seja ou não o líder da nossa chave. Então o pensamento é buscar a vitória. A gente não pode esquecer que vamos enfrentar um adversário que venceu fora de casa, que tem jogadores experientes, jogadores qualificados, e sabe que camisa ela não ganha jogo. A gente precisa colocar o futebol em prática e precisa merecer essa vitória. Beleza, obrigado aí aos amigos do Bico. E eu acho que das mudanças que foram feitas, todos são retornos, né? O Sandro, o Wesley, o Magno. As mudanças reais são, você já falou da lateral esquerda, né? E do William Correia, eu queria que você falasse sobre essa alteração. Bom, eu acho que com o William Correia em campo a gente ganha um pouco mais de volume de jogo no quesito passe. Uma das coisas que eu tenho cobrado muito nos treinamentos, que eu tenho cobrado muito dos atletas em campo, a melhora, né, desse passe. Se a gente tem jogadores qualificados à frente, que podem resolver o jogo a qualquer momento, né, nós temos o William ou o Magno, que são artilheiros natos, né, que sabem colocar a bola para dentro. Então eu prezo e creio que nós vamos melhorar um pouco nessa questão. Talvez a gente perde a opção de ultrapassagem, o Eloy fazia muito isso, né, algumas penetrações, a entrada dentro da área, mas vamos ganhar um pouco mais na qualidade desse passe, na chegada dessa bola, sem que alguém carregue, sem que alguém conduza essa bola. Com o passe a gente pode ter um ganho nessa qualificação. E a opção pelo Samuel é justamente na diferença até desproporcional em relação a características de jogo. O Samuel tem a característica de ser um jogador um pouco mais ofensivo que o Thiago, tem muito mais velocidade e nesse caso eu estou optando justamente para um jogador que tem essa chegada, tem essa ultrapassagem, já que a gente sabe que na grande maioria dos jogos, né, dos adversários quando enfrentam o Ceará, são adversários que ficam mais postados, que se preocupam muito mais em defender e marcar. E óbvio, é mais fácil destruir do que construir. Então essas são as minhas que eu tenho de armas que eu estou tentando utilizar, enxergando os jogos, as dificuldades que nós tínhamos em outros momentos. Eu fiz a opção para a entrada desses dois jogadores. Todo mundo imaginava que em algum momento o seu duplo de ataque teria o Magno e realmente o William, né? Mas com isso muda um pouco a característica. Você tinha sempre um jogador rápido. Algumas vezes foi o Marinho, a maioria das vezes foi o Assisinho, mas você tinha sempre esse jogador rápido ali na frente, junto com outro que ou era o Magno, que não é de área, mas chega muito na área, né? Ou no caso do jogo passado, o William. Dessa vez você vai ter uma dupla com jogadores que um está sempre na área, o outro sempre rodeia, circunda ali na área. O que muda isso em relação à sua equipe com essa alteração de peças? Bom, eu acho que traz um benefício, uma contribuição, porque o William, por ser um homem de área, ele deve segurar dois zagueiros e abre os espaços para o Magno flutuar, como já é de característica. O adversário talvez vai ter uma preocupação a mais, porque antes ele tinha preocupação no Magno e abria os espaços para os homens de velocidade. O Assisinho, por exemplo, fez 6 gols no campeonato, talvez se beneficiando exatamente dessa situação. Talvez seja um momento do William fazer essa função de segurar os zagueiros para o Magno ter um pouco mais de liberdade, mais flutuação, né? Ele vai ser responsável agora por sair mais da área, vai fazer as movimentações que são os naturais dele. Ele já fazia isso antes, e talvez com a presença de um homem lá dentro, ele deve fazer isso com um pouco mais de liberdade. A gente perde nessa velocidade, mas vai ganhar um pouco mais nessa flutuação e na penetração. Na hora da necessidade da velocidade, temos opções. É isso que eu ia perguntar. Temos opções, né? Temos o Assisinho, temos o Marinho. Se perceber que está muito congestionado na área, a gente pode enfrentar adversários que colocam 3 homens lá dentro, ao invés dos 2, e se houver a necessidade de buscar a velocidade dos lados do campo, nós temos as opções como o Assisinho e o Marinho, que são 2 jogadores que fazem muito bem isso. Essas opções são tão boas, né? Porque teu time pode estar vencendo com o William Magno Alves e você queira matar o jogo colocando mais um atacante na área. Exato. Funciona também nesse sentido, funciona também numa defesa muito posicionada. Precisaria de um jogador que quebrasse a marcação, que fosse para 1 contra 1, que fosse
para jogadas individuais de lado de campo, e isso traz, esses dois jogadores trazem essa força maior do lado. Queria que você falasse também sobre o River, né? Eu vi o primeiro jogo, eu tive a oportunidade de ver, né? Mas eu fico pensando assim, será que foi uma coisa diferente? Porque lá o Botafogo saiu para agredir, né? O River está jogando em casa, e aí eu fico num dúbio pensamento. Eu não sei se você já tem a resposta pelo conhecimento do adversário. O River sairá para agredir a equipe do Ceará? Ou ele esperará, no teu ponto de vista, o Ceará como fez contra o Botafogo, mesmo jogando em casa? Eu creio que vai ser, eu creio que o River vai sair muito mais do que o Guarani de Juazeiro saiu. Até porque, pelas características individuais de dois jogadores específicos, do Varley, que é um atacante experiente, do Júnior Xuxa, que é um meio articulador, esses jogadores eles não são tão... não são aqueles jogadores como no último adversário, de ficar muito atrás da linha da bola, e eles buscam o jogo, eles procuram as jogadas, então não tenho dúvida que eles vão sair muito mais do que saíram o Guarani de Juazeiro. Mas talvez não se lancem tanto ao ataque como o Botafogo fez, inclusive, contra o próprio River. Eu acho que encontra-se um meio termo aí. O adversário tem jogadores experientes, tem o Eduardo, um jogador de lado de campo, que tem muita qualidade, rodou pela Europa, jogou em equipes competitivas na França. Tem o Esquerdinha, que é um jogador que se assemelha muito ao Pimentinha do Sampaio, um jogador de velocidade, um baixinho rápido. Tem um volante de contenção, tem a saída do Rogério, tem o Totti, lateral direito, que avança pelos lados. Ou seja, eu vejo uma equipe que vai à frente, vai atacar, e que talvez dê os espaços necessários para que a gente possa flutuar e possa entrar na defesa do adversário. Também acho que eles não vão se lançar à frente, nós vamos jogar no campo grande também, no campo que vai dar os espaços. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante, vai ser um jogo, não vai ser tão amarrado como foi o nosso jogo pelo Cearense contra o Guarani de Juazeiro, eu acho que principalmente por essas características do River. Acho que é uma equipe bem mais técnica, uma equipe que sai bem para o jogo, que vai procurar o jogo e, óbvio, procurando o jogo também vai deixar alguns espaços. Claro que com todas as cautelas necessárias, mas o Ceará vai para buscar a vitória. Esse é o objetivo, esse é o que nós precisamos, né? Muito mais pela vitória por si só, não falo nem da classificação, não falo nem do... Nós já empatamos 2 jogos e já se criou muitos comentários, né? Então, talvez uma vitória coloca panos quentes em qualquer dúvida que existe aí pairando por algum outro lugar. Eu sei que aqui dentro não existe essa dúvida, existem convicções, certezas, e é importante voltar a vencer, já que a gente precisa disso pela nossa autoestima, pela nossa confiança, e óbvio, consequentemente pelo resultado do grupo, né? Pela classificação da Copa do Nordeste.